Louvado seja Deus, né, irmãos? Quero vos saudar com a paz do Senhor. Louvado seja o Eterno. Estamos nesta manhã aqui para honrar e glorificar o Senhor. Louvado seja Deus, né? E eu quero trazer aqui para nós aqui da casa e para também, louvado seja Deus, para você que vai nos assistir, vai ouvir essa mensagem a respeito do autor e criador da igreja evangélica na face da terra. Louvado seja Deus, o qual ela foi formada lá em Israel, e se abrangiu por todo o mundo. Louvado seja Deus, ou por o mundo inteiro, aonde abriram as portas, aonde deixou entrar, ela entrou. Louvado seja Deus. Quem é esse autor dessa igreja? Louvado seja Deus, né? Aleluia. Vamos ver a ordem de Jesus primeiro. Louvado seja Deus, que está no livro de Marcos 16:16. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui ver aqui em Marcos 16:16, o qual a palavra de Deus, aleluia, ela nos manda fazer isso que está aqui. Olha, louvado seja Deus, por isso ela chegou até mim, por isso ela chegou até você, por isso ela chegou até esta humilde casa de oração. Louvado seja Deus, aleluia. O que diz a palavra do Senhor? Ele disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. E no versículo de número 15 que eu li, né? Pregai o evangelho a toda criatura. E 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Louvado seja Deus. Ainda outra responsabilidade, né, que Jesus colocou sobre o seu povo que tinha se convertido, que estava começando a igreja, né? Louvado seja Deus. Depois nós vamos falar firmemente quem é o autor e criador desta igreja. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui no livro de Mateus 28, no versículo 18 em diante. Louvado seja Deus. Vamos falar do versículo 16 em diante, né? Louvado seja Deus. Mateus 28, versículo 16, 17, 18, 19, 20. Louvado seja Deus, que disse: vamos falar aqui: seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara. E quando vieram, adoraram, mas alguns duvidaram, né? Porque aqui já era Jesus ressuscitado. Louvado seja Deus. Mas a responsabilidade mesmo está aqui. Louvado seja Deus, no versículo 18. Jesus, aproximando-se, lhe falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui, realidade, eu quero dizer para vocês que vai sair um barulho aí, que tem um vizinho aí que está comendo uma maquita arrumada aí, fazendo obra aí perto. Então vai sair esse barulho aqui na gravação, tá, gente? Mas não tem outro jeito. Louvado seja Deus. Então olha só, Jesus, o autor e criador da igreja evangélica, com certeza, Jesus é o autor e criador da igreja evangélica. Nós acabamos de ler agora. Jesus é o autor e salvador desta igreja. Com certeza, Ele é o autor e salvador desta igreja. Jesus é o salvador da igreja, que Ele é o autor e criador dela. Louvado seja Deus. Jesus, o autor e criador do mecanismo para salvar esta igreja, com certeza, Ele cria mecanismo. Qual é o mecanismo? São os seus requisitos, são a sua doutrina, os seus mandamentos, a sua maneira de agir, de ensinar, de falar e mandar que nós obedecemos. O que é que ele diz aqui no versículo 20 de Mateus 28?
ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus é o criador da igreja, é o salvador da igreja. Jesus agora cria mecanismo para poder salvar esta igreja. Jesus é o autor dos mecanismos que são os seus requisitos. Jesus é o autor do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Jesus é o autor da Santa Ceia e o batismo. Com certeza, Jesus também é o autor do batismo. Louvado seja Deus. Ele foi o autor da Santa Ceia, quer dizer, ele foi o autor do batismo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Louvado seja Deus. Veja bem, Jesus, através da palavra, nos retifica que seguimos e obedecemos os seus preceitos, para que possamos demonstrar que somos obedientes ao Pai, ao Filho, para sermos servos fiéis, pronto para o dia do arrebatamento, da salvação. Veja bem que muitos acham que não tem nada a ver, que Jesus não vai cobrar os seus requisitos, cobrar ali o batismo, cobrar a Santa Ceia. Jesus é o autor da Santa Ceia, é o autor da Santa Ceia. Jesus é o autor também do lava os pés. Na Santa Ceia é Ele que é o autor, porque muitos creem, porque outros não creem. Jesus é o autor do ósculo santo na igreja, onde está em Romanos 16:16. Claro que Jesus que é o autor, porque muitos não creem, só creem em alguma parte, outra não. Uma coisa que eu quero dizer claramente: quem não crê no lava-pés, na Santa Ceia, não precisa crer na ceia também não. Para quê? São todos mecanismos que Jesus aplicou, que Jesus colocou para que nós realmente obedecemos para a nossa salvação, porque Ele quer conhecer a nossa obediência, Ele quer conhecer o que nós estamos pensando, o que nós queremos, e o que realmente nós somos servos obedientes, suficientes para serem salvos, ou não. Se não for obediente, não serei salvo. E eu provo isso dentro das Escrituras. Jesus, através da palavra, nos redime, nos retifica, que seguimos e obedecemos os seus preceitos, para que possamos demonstrar que somos obedientes ao Pai e ao Filho. Sermos servos, para ser servo, pronto para o dia do arrebatamento. Vamos ver isso aí em Lucas. Vamos conferir isso em Lucas. Em Lucas, no capítulo 12, Lucas capítulo 12, louvado seja Deus. Podemos ver aí Lucas capítulo 12, versículo no 40 vamos ver qual é o versículo certinho aqui. Se eu não me engano é o 46 ao 48. É isso mesmo, 46 e 48. Então veja bem o que diz: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigará, lançando-lhes sorte com os infiéis. Então ele fala aqui que aqueles que são desobedientes, ele vai lançar junto com os infiéis, junto com aqueles que não querem obedecer. Mas ele diz aqui no versículo 45 também: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor, tarda em vir, e passar, fazer as coisas erradas, e desmancar, fazer esse caminho. Agora vamos ver aqui no versículo 47. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ele sabe a vontade do seu Senhor. Será que Jesus aplicaria isso? Aplicaria também a maneira para as varoas orar na igreja, falando que realmente é necessário que ela se cubra com o véu e ela não se cobre, mas a vontade do Senhor é que ela esteja assim, porque os anjos têm cabelos longos, mas eles não usam véu, mas as varoas é necessário, porque o véu é submissão. Louvado seja Deus.
aos anjos, submissão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele servo, porém, que quando o Senhor vier, e ele não se aprontou, ele não obedeceu, ele não quis fazer a vontade do Senhor, então ele será punido com muitos açoites, diz a palavra do Senhor. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, será punido com menos açoites. Quer dizer que será menos sofrimento para aqueles que nunca receberam o verdadeiro Evangelho, do que para aqueles que receberam o verdadeiro Evangelho e não obedeceram a palavra de Deus. Então Jesus é o Criador. Ele é o Criador do batismo. E tem igreja que só aceita o batismo. Ele é o Criador da Santa Ceia. Ele é o Criador da Santa Ceia. Mas tem igreja que só aceita o batismo e a Santa Ceia. Mas quando tira as outras partes, não aceita. Por quê? Mas ele não é criador dos seus requisitos. Ele não é o criador dessa palavra. Por que desobedecer a sua palavra? Por que desobedecer? São desobedientes. Não podemos esquecer que tudo isso, para a igreja alcançar a santificação. Tem igreja que não fala de santificação, não fala de jejum, de oração, não fala que precisa viver segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Pode viver segundo o mundo, pode viver segundo a vontade do mundo, que não tem problema, é só aceitar Jesus. Então, eu digo para esse tipo de pastores, esse tipo de pessoas que ensinam desse jeito, então, tira da lista o batismo, tira da lista a Santa Ceia, tira as outras coisas, que não precisa de nada, é só levantar a mão para cima e dizer: aceitei Jesus, estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Igual tem uma denominação aí que prega: salvo, uma vez salvo para sempre. Não precisa de nada. É para fazer as coisas pela verdade, não precisa de nada. Para quê? Só que não se salvarão assim, desse jeito. Não tem como ser salvo assim. O que ele disse ainda? Olha só, vamos para nós concluirmos essa mensagem, para que ela não fique grande. Louvado seja Deus. Mas eu estava falando aqui sobre alguns outros atos aqui, por exemplo. A ceia fala também lá em Mateus 26 fala sobre a ceia. João 13, versículo do 4 ao 13 fala sobre a Santa Ceia e fala sobre o lava-pé. Louvado seja Deus. Romanos 16 fala sobre o ósculo santo. Também fala sobre o véu das varoas, 1 Coríntios 11, no versículo 5, 6 e 10. Também 1 Coríntios 11, no versículo 23, fala sobre a ceia. Louvado seja Deus. Sobre a Santa Ceia. Louvado seja Deus. Então tudo isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Agora não adianta fazer as coisas pela metade e querer ser salvo, porque o autor da igreja, ele exige santificação, ele exige que nós sejamos andando como um verdadeiro cristão, vivendo como um verdadeiro cristão, falando como um verdadeiro cristão. Hebreus 12, versículo 14, ele também fala que o autor da igreja diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Esses mandamentos que eu vos estou falando é de Jesus. Aonde está isso? João, capítulo 14, o Evangelho de São João, versículo 21 ao versículo 24. Vamos ler. Louvado seja Deus. Evangelho de São João, no versículo 21 em diante, que diz assim: aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, farei nele, me manifestarei a ele. Ele disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, quem está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amarás, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, essas palavras, ele disse assim: mas quem não me ama, não guarda. Então, esse povo que
do Senhor Jesus, do Messias, do Filho de Deus, do Cordeiro Santo de Deus. Ele não ama o Senhor Jesus. Ele diz que ama, mas é de boca para fora. O que diz também aqui no livro de... Vamos voltar mais um bocadinho aí, vamos ver aí. João 15, versículo 10 também fala, olha só. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui em Mateus 15, versículo 8 e 9. Rapidamente. Louvado seja Deus, que nós vamos para o término. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, no capítulo de número 15. Mateus, capítulo número 15, versículo 8 e 9, diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora e ensina doutrina que são preceitos de homem. Quais os preceitos de homem? É aquele que diz que não tem nada a ver a palavra de Deus, que não tem nada a ver, que não precisa, outra hora arruma outras coisas para fazer, que não está de acordo com a palavra de Deus. São preceitos de homens, são pessoas que não amam o Senhor Jesus, só fala que ama, mas para amar tem que obedecer, e quem obedece é o que está comprovando para o Senhor, está provando e comprovando para o Senhor que o ama ele. Se não guardar os mandamentos do Senhor, não está provando nada, não está amando o Senhor nada. A prova está aí, ele mesmo disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, mas aqueles que não me amam não guardam os meus mandamentos. Então obedeça, você que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, obedeça a Santa Escritura, procura a igreja de acordo, que prega a verdade, de acordo com o que está escrito, correta, completa, completinha, sem tirar e sem colocar, porque lá em Apocalipse diz: ai daqueles que tirarem, e ai daqueles que colocarem. O Senhor naquele grande dia vai cobrar. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, louvado seja Deus, e que possa falar melhor o vosso coração. Amém.